Olá, meu nome é Eduardo Henrique, eu sou estudante de Engenharia de Minas da Escola Politécnica e nesse curso eu vou apresentar um projeto de desenvolvimento de ensaio laboratorial simplificado para previsão de desgaste em circuito de processamento mineral, no qual fui orientado pelo professor Dr. Maurício Guimarães Bergmann, do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Universidade de São Paulo. O projeto consistiu na elaboração de um ensaio LCPC modificado utilizando granometrias mais finas do que aquelas previstas na norma padrão, atingindo granometrias na ordem de 1 milímetro, para que possam ser utilizados em ambientes onde o ensaio padrão não consegue ser alcançado ou é muito difícil de ser alcançado, como por exemplo na fase de prospecção mineral, onde é gerado muito fino e muito pó, muito inferior à granometria necessária aos ensaios, e também para etapas posteriores do circuito, como produtos de cominuição e de flotação, que por definição já são menores que as granometrias previstas na norma padrão, podendo utilizar os índices de abrasividade na etapa de geometalurgia para a previsão de alguns parâmetros de projetos. O principal objeto de estudo desse projeto foi o desgaste, que pode ser descrito por 4 principais mecanismos, sendo o mais relevante para esse estudo o mecanismo de abrasão, que é definido como a capacidade do material, no caso o nosso minério, de desgastar, polir ou limpar outros materiais, estando relacionado diretamente com a quantidade de sílica presente no minério, e sendo então um dos principais componentes de desgaste na usina de beneficiamento, principalmente quando analisado o desgaste dos revestimentos de equipamentos e consumo de corpos moedores que são necessários ser repostos para manter a produção. Durante os anos também diversos projetos foram desenvolvidos para desenvolver ensaios para a determinação dessa característica de extrema importância, sendo o mais antigo e também utilizado nesse projeto o ensaio de Bond, que é uma referência na indústria desde a década de 40, e sendo utilizado como alternativa o ensaio LCPC, com características de execução muito semelhantes ao ensaio de Bond, como é observado nessa tabela comparativa entre os ensaios. Abaixo da tabela é possível observar a diferença da granometria utilizada em cada um dos ensaios, tanto do ensaio AI de Bond padrão, o ensaio LCPC padrão, e os dois ensaios modificados, que atingem uma granometria na ordem de 1 milímetro. Também é possível observar que tanto o ensaio LCPC quanto o derivado utilizam um tempo e uma massa muito menor do que o ensaio AI de Bond padrão. Outras empresas e autores já correlacionaram os índices AI e LCPC, mostrando que existe uma correlação e que essa também é dependente principalmente da qualidade das placas utilizadas nos ensaios. Como é mostrado aqui pela empresa Metso, publicado em seu Handbook de 2008, também foi mostrado correlações não lineares, como por exemplo em Freitas em 2014. E, utilizando dados do nosso grupo de tratamento de minérios, foi montada uma correlação em cima da nossa base de dados, que obteve uma correlação de aproximadamente 2.000 vezes o AI para a obtenção do índice LAC do LCPC, com um R quadrado de 88,1%. O procedimento foi realizado utilizando amostras da empresa Vale, que inicialmente foram britadas e adequadas na granometria do ensaio padrão de abrasividade de Bond, e a partir desse material foram selecionadas amostras de análise química e adequação para os ensaios LCPC e LCPC modificados, no qual também foram realizadas análise química. A partir dos resultados dos ensaios também foram montadas correlações entre os índices AI, LCPC e LCPC modificado, obtendo um R quadrado de 88,8% para o LCPC padrão, 82,7% para o LCPC modificado na primeira faixa e 92,31% para o LCPC modificado na faixa próxima de 1 milímetro. Ainda, a análise química mostrou que há muita semelhança entre as amostras de minério utilizadas nos ensaios AI e LCPC, mostrando que, principalmente, os ensaios podem ser correlacionáveis e a principal diferença entre os índices dos ensaios se deve à granometria. Ainda utilizando os resultados dos ensaios, os índices LCPC e LCPC modificados nas duas faixas foram utilizados em cima das correlações obtidas nos gráficos, a fim de estimar o AI de Bond e comparar esse AI estimado com o AI calculado no equipamento, medido. E a partir da tabela abaixo é possível observar que se manteve uma boa correlação, manteve uma boa previsão também, e as estatísticas se mantiveram muito semelhantes, o que é um ótimo índice para o nosso ensaio. E eu fico à disposição para a retirada de qualquer dúvidas referentes ao projeto. Muito obrigado.